Todas as doutrinas originais do cristianismo podem ser encontradas no santuário israelita. O altar de holocausto, por exemplo, representava um símbolo profético da cruz, porquanto, segundo Paulo, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, verso 4. Desta forma, o sacrifício de animais cobria provisoriamente os pecados do ofertante, assegurando-lhe um perdão divino ainda futuro, após o juízo dos mortos, conforme Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, e, depois disto, o juízo. Apesar, portanto, dos holocaustos, o pecado do homem devia permanecer nos registros celestiais, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que a destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 27, 31. Portanto, somente Cristo ressurreto e após o julgamento pelos livros, conforme Apocalipse 20, verso 12, terá condições justas para remover os pecados daqueles que foram fiéis até a morte, conforme Apocalipse 2, verso 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa verdadeira. O termo expiação, aplicado ao Messias, que foi morto pelos nossos pecados, significa que ele pagou a nossa culpa para promover a nossa reconciliação com Deus. Esse termo, portanto, inclui a ideia da santificação do pecador, que só assim passa a ter a sua mente em unidade com a do seu Criador, como era no começo, antes do pecado. Hoje, enquanto Cristo intercede por nós, até que alcancemos a plenitude de seu caráter, julga os que já morreram e muito, muito em breve passará o juízo coletivo dos vivos, a fim de separar, prévio ao seu retorno, os bodes das ovelhas, ou seja, os salvos dos perdidos. Olá, bom dia! Que bom voltar a falar com vocês novamente. Vimos na introdução que, a exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades básicas no santuário celestial. A intercessão pelos vivos, confirmada em 1 Timóteo 2, de 5 a 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Ele não só intercede por nós junto ao Pai, como também julga os mortos e os vivos, conforme 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Este julgamento precisa ser realizado após a morte, quando não haverá mais oportunidade de conversão. Mas o processo, no entanto, deverá incluir necessariamente o julgamento sumário, abreviado, coletivo dos vivos, o qual se desenvolverá no céu até ao fechamento da porta da graça. O apóstolo João teve o privilégio de ver o compartimento sagrado do Santíssimo, registrado em Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Essa visão confirma o que temos dito, que há semelhança entre o santuário celestial com o tabernáculo terrestre, exceto nas suas dimensões, pois Daniel 7,13 apresenta o deslocamento de Jesus Cristo do lugar santo para o recinto do julgamento
em uma viagem espetacular. Diz ele: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Onde estava o filho do homem? No céu, no lugar santo. E para completar a ideia da magnitude do lugar santíssimo, João vê em Apocalipse 5, verso 11, ao redor do trono do Altíssimo, milhões de anjos, todos eles participantes do tribunal celestial. Quando o Messias passou a realizar a sua obra de purificação desta parte do santuário celestial, isto é, quando começou a eliminar os pecados registrados nos livros do céu, também providenciou a restauração das verdades bíblicas que foram deitadas por terra na era medieval, conforme o registro de Daniel 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado. Entenda-se por este sacrifício a intercessão contínua de Jesus no céu, por causa das transgressões do papado, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Desde o terceiro século da era cristã, muitas distorções começaram a ser introduzidas na palavra de Deus, quando Roma eclesiástica se uniu com a política e passou a massacrar o exército dos santos e a adulterar a verdade para defender seus dogmas paganizados. Religiosos sem escrúpulos, por séculos dominaram completamente as questões da fé e comandaram implacavelmente a perseguição dos inocentes que preferiam a morte como hereges a se submeter às crenças do paganismo. Essas perseguições, com mais de 50 milhões de vítimas fatais durante toda a Idade Média, é um fato histórico vergonhoso e incontestável, reconhecido até mesmo pelo próprio Vaticano. A Reforma Protestante também verteu muito sangue inocente para ser estabelecida, mas a Contra-Reforma, desenvolvida principalmente pelos jesuítas, logrou reverter em grande medida este processo. E hoje, esse movimento é ainda intenso, conseguindo trazer de volta muitas das igrejas protestantes que haviam se separado, mas que agora seguem o mesmo caminho de apostasia da verdade. Esta obra jesuíta vem sendo facilitada pelas interferências que foram introduzidas nas modernas versões das Escrituras, com base na cultura dos tempos de barbárie, abrindo espaços para muita especulação e dezenas de milhares de denominações cristãs. De maneira quase imperceptível, Roma vem conseguindo impor-se novamente. Seus discursos e ideias atuais vêm exercendo uma influência cada vez maior junto aos governos e demais lideranças de todos os países. Com impressionante perspicácia, o papado vem aumentando seu poder de persuasão para alcançar seus velados objetivos de domínio universal. Tudo indica que a sua grande oportunidade está sendo promovida no contexto da encíclica Laudato Si. Só não enxergam estes evidentes cumprimentos proféticos aqueles que não querem ver. Mais cedo do que possamos imaginar, quem crer nas Escrituras, sem as distorções que nelas foram infiltradas, será taxado de fundamentalista, ridicularizado, perseguido e finalmente condenado à morte. Está chegando o tempo dos justos esclarecidos se posicionarem em defesa da verdade, porque já vinda é a hora do seu juízo, do julgamento dos vivos, conforme o contexto de Apocalipse 14, verso 7. Apesar dos esforços malignos, o tempo não conseguiu transformar a mentira em verdade, e a verdade tampouco precisa ser defendida, bastando apenas o nosso interesse para conhecê-la. O juízo dos mortos
ainda não foi concluído e o dos vivos, de forma coletiva, ainda não começou, dando-nos a oportunidade de nos preparar para viver pela fé, reconsiderando, à medida do necessário, as nossas convicções religiosas, no sentido de confirmar a nossa aprovação no Tribunal do Alto e carimbar o nosso passaporte para a Jerusalém Celestial, por ocasião do julgamento dos vivos. A análise da parte final do ritual do santuário, erguido por Moisés, que trata mais especificamente do Tribunal de Deus, nos ajudará muito, facilitando o resgate das principais verdades que foram derrubadas, trazendo a luz necessária para aqueles que buscam desvendar os mistérios referentes ao juízo divino e a se preparar melhor para o retorno às glórias das condições originais da humanidade. Mesmo que as igrejas, em sua maioria, se afundem na morna indiferença, o que está parecendo ser o caso, poderemos individualmente resgatar as verdades que foram jogadas por terra, nos habilitando a receber a luz procedente da glória de Deus, antes que seja proferida a nossa sentença final e inapelável. Para isso, devemos pacientemente recordar as verdades bíblicas que foram esquecidas, mas que continuam brilhando nas Escrituras do Velho Testamento e, portanto, disponíveis para todo sincero Filho de Deus. O esforço requerido para a análise destas doutrinas, sob a ótica do santuário terrestre, será insignificante com relação aos benefícios provenientes do mesmo, pois que poderá proporcionar uma decisão consciente a respeito do caminho a ser trilhado na direção da eternidade. Vamos hoje ficando por aqui, desejando a todos o sucesso necessário para o retorno ao paraíso perdido. Fiquem na paz do Senhor, curtam a nossa mensagem musical e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor